Olá, meus amigos da Terceira Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Olá, queridos irmãos da Sétima também. Nós estamos aqui com o desafio de trazer uma mensagem de Deus a todos os membros da Terceira Igreja. Eles estão participando de uma série de mensagens com pastores das igrejas daqui da nossa cidade. E o intuito é de trazer um recado de Deus relacionado à questão do chamado de Deus para a igreja. A igreja tem sido chamada para diversas maneiras de agir nesse mundo e ser igreja, fazer diferença nesse mundo que nós vivemos. E eu quero trazer a palavra que está aqui em Efésios para vocês, também para os irmãos da Sétima, para todos que vão assistir esse vídeo, seja você de qual igreja que você for, mas especialmente para os irmãos da Terceira, pois esse é o nosso foco aqui nessa transmissão. Efésios, capítulo 5, eu vou ler apenas o verso de número 14 em diante, quando ele diz assim, pelo que diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos tornais insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aí ele termina dizendo no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu gosto muito desse texto de Efésios, meus irmãos, esse capítulo 5, porque ele começa o capítulo 5 dizendo, sede, pois, imitadores de Deus. E depois ele diz que nós devemos andar. E ele vai falar essa palavra por 3 oportunidades. Andar. Andar como? Em amor. Depois ele fala em andar remindo o tempo, não como nécios. E ele fala de andar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus e com humildade, sujeitando-vos uns aos outros. Então, por 3 oportunidades, ele vai falar sobre essa caminhada do cristão, do servo de Deus. E aí, meus irmãos, é interessante porque Paulo, ele faz uma análise, ele traz o versículo 14, uma expressão que era usada na Antiga Aliança e faziam parte de vários salmos, que é esta expressão que está aqui até... Ela está, se você olhar na sua Bíblia, ela está aí mais à margem, à sua direita, porque é uma citação de uma frase usada em vários salmos. Desperta, ó tu que está dormindo, e levanta de entre os mortos. Notem, queridos, primeiro ele diz, desperta, acorda. Depois ele diz, levanta. De entre os mortos, você que está aí apático, você que está aí prostrado, você que está aí desanimado, desperta, levanta. E aí ele fala isso num contexto de um capítulo que vai falar várias vezes a palavra andar. Por que eu preciso despertar, acordar de uma vida pacata, de uma vida sem êxito, uma vida sem propósito, de uma vida cômoda? Por que eu preciso despertar? Por que eu preciso levantar? Por que eu preciso estar de pé? Como cristão, como servo de Deus? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o texto vai dizer que eu preciso andar. Não tem como andar deitado. Não é verdade? Então ele fala assim, levanta. Desperta, levanta e anda. Anda em amor, anda remindo o tempo, anda sujeitando-vos uns aos outros e fazendo a vontade do Pai. São vários os ensinamentos aqui do capítulo 5 e sobre essa palavra que eu quero ministrar ao coração dos irmãos da Terceira e das demais igrejas que estão nos ouvindo nesse momento. Querido, é tempo de despertar, é tempo de levantar e é tempo de andar. Andar em humildade, nós somos chamados a andar com humildade, sujeitando-vos uns aos outros. Eu preciso entender que eu estou aqui para caminhar com os meus irmãos, eu estou aqui para
como é que fala? Servir ao próximo. Esse é o propósito, essa é a vontade de Deus para todos nós, meus irmãos. Vamos fazer essa vontade, vamos cumprir o querer de Deus para todos nós. E que Deus te abençoe poderosamente. Que a graça de Deus alcance o seu coração, o meu coração, todos nós, as nossas famílias, e possamos entender que no meio de toda essa pandemia, essa situação que nós temos vivido, nós podemos fazer a diferença, nós podemos andar com Cristo, nós podemos amar o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nós podemos respeitar uns aos outros, nós podemos estar aqui como suporte, orando uns pelos outros, entendendo que quando o outro cresce, eu cresço também. Então não tem que ter ciúme, não tem que ter inveja, não tem que ter desunião, tem que ter amor. Por isso que Paulo começa no capítulo 5, como eu disse, dizendo: andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor Deus, esses queridos irmãos que estão, ó Deus, ligados, ó Pai, nessa transmissão, em nome de Jesus, que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre cada um e que o Senhor venha despertar, levantar a tua igreja, a terceira, a sétima, todos nós, para que possamos andar na tua presença, fazendo a vontade do Pai que nos escolheu e nos chamou para ser igreja, uma igreja unida, humilde e que glorifica e exalta o nome do Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Valeu, um grande abraço, tudo de bom. Deus abençoe.